Bom, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Cleidson Américo, né? Quem não achar inscrito, não se esqueça de se inscrever. Esse aqui será o vídeo 2, né, segundo, sobre a civilização indiana. Quem não viu o vídeo primeiro, veja, né, o aspecto mais histórico, cronológico, né, político e militar da civilização indiana. E aqui nós vamos ver mais alguns aspectos pontuais, não é, de modo temático e sistemático, sobre a civilização indiana. Essa aqui então é a segunda aula sobre a civilização indiana. Vejam, primeiro, a civilização indiana, ela tinha um aspecto político, né, um aspecto social bastante definido, né, e era definido em castas. Certo? O primeiro aspecto que eu quero falar com vocês é do aspecto político. Né? Politicamente se dividia em castas. Castas eram classes sociais, estratificações sociais. E isso era muito rígido. Né? Não havia, por exemplo, transação de uma casta para outra. Tipo, a pessoa nasceu numa caixa, né, numa classe, numa estratificação mais pobre e tinha a possibilidade de ascender para uma maior. Isso não havia, não existia. Quem nasceu naquela classe, naquela caixa, vai pertencer a ela até o fim da vida. Não havia essa transação ou essa ascensão social. Isso inexistia na civilização indiana, certo, gente? Eu falei para vocês que a religião mais antiga, eu falei no primeiro vídeo, a religião mais antiga da Índia é o hinduísmo. E o hinduísmo é uma religião de castas, é uma religião que estratifica mesmo, né, os seus aderentes, né, os seus participantes. E também a sociedade onde o hinduísmo ele é adotado, certo? Então veja, a religião, aliás, o hinduísmo, ele também tem assim uma origem no brahmanismo, certo? Embora o hinduísmo seja a religião institucional, né, mais antiga, mas ele já advém de uma outra experiência religiosa, que é o brahmanismo, certo? Por que o brahmanismo? Porque vem do deus Brahmani, né, deus Brahma. Brahma é considerada a maior divindade, a divindade criadora e suprema da Índia, é Brahma, certo? E veja, o hinduísmo ele, e a política, né, indiana antiga, ela dividia em castas, né, como já vos falei. Veja, primeiro, a primeira classe social, se a gente imaginar isso numa pirâmide, lá no topinho da pirâmide estão os brahmanes, que são os representantes de Brahma, do deus Brahma. Esses representantes são os sacerdotes, né, os brahmanes, certo, gente? Os brahmanes, eles eram considerados na época, né, a parte da cabeça do deus Brahma. É como que a sociedade ela refletia, né, a estrutura corporal do deus Brahma, certo? E no topo, lá na cabeça, né, do deus Brahma, eram os sacerdotes, né, os brahmanes. Era a primeira classe social, certo? A segunda classe social era os kshatriyas, que eram os guerreiros, representado pelos braços de Brahma, certo? Essa segunda classe, né, os kshatriyas, eles eram os nobres, eram os guerreiros, eram os governantes, eram os administradores, os burocratas, aqueles que agiam, né, pelas mãos de Brahma, certo? A terceira classe era os vaixais, ou também chamado de vaicias, que eram os comerciantes, certo? Eram os comerciantes. Eles eram como que derivados, né, das pernas de Brahma. Uma outra classe social mais abaixo era o chamado Sudras. Né? Os Sudras eram os artesãos, né, os trabalhadores, né, manuais, enfim, aqueles que teciam, né, que fabricavam utensílios, eram os Sudras. Depois, por último, nós tínhamos a classe mais baixa, que era derivada dos pés, do solado e dos pés de Brahma, que eram os párias. Né? Os párias eram os excluídos, as pessoas mais pobres da sociedade, certo? Então, essa divisão de caixas, né, essa estratificação social, como falei para vocês, era extremamente rígida. Não havia esse processo de ascensão, né? Não, quem nasceu sacerdote vai ser sempre sacerdote, quem nasceu camponês vai ser sempre camponês, né? Sem possibilidade alguma de ascensão social. Então isso aqui foi o aspecto político-social da sociedade indiana antiga, certo, gente? O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês é o aspecto econômico, né? Como é que se organizava economicamente a civilização da Índia antiga? Veja, como a civilização ela estava em torno do rio Indo, e lembrando que ao sul nós temos o Oceano Índico, então era uma região muito rica, né, em águas, enfim, certo? O sistema de irrigação foi muito forte, né, isso possibilitou muito a agricultura. Né? Esse sistema de irrigação fez com que a economia indiana fosse também uma economia de regadio, não é uma economia que se estruturava em torno
dos rios, né, dos canais, né, dos braços, né, do rio Indo, enfim. Era assim que se organizava a economia indiana, certo? E alguns produtos que eram bastante comercializados, antes de ser comercializados, produzidos, né? Depois é que vai começar o comércio com outros povos. Mas os produtos mais fabricados na Índia, fabricados assim, na verdade não é fabricado, né? Essa palavra não fica bom porque já traz a ideia de fábrica, mas produzido, certo? É o arroz, né? O arroz era muito plantado, o arroz, o algodão, a cevada, o trigo, também eles tinham uma grande produção de búfalos, produção não, criação de búfalos, de caprinos, praticavam muito também o artesanato, faziam muito artesanato, né? Isso foi uma das coisas que fez crescer o comércio indiano, o artesanato, porque eles produziam vários utensílios e depois, né, em um dado momento, eles vão começar a comercializar com povos asiáticos e depois cá na frente povos europeus também. Certo? Então a economia era praticamente isso, era uma economia de regadio, né? Aquilo que se produzia em torno dos rios, né, do rio Indo, sobretudo, certo, gente? Um outro aspecto para vocês, e é um aspecto que eu já toquei porque ele acaba tocando os outros aspectos, é o aspecto religioso, certo? A religião era e ainda é algo muito forte na Índia, certo, gente? É o aspecto religioso. Veja, um aspecto religioso, a religião mais antiga, mais remota é o brahmanismo, mas como religião estruturada, a religião oficializada é o hinduísmo, certo? É a religião hinduísta. A gente viu também no vídeo passado que em um dado momento é adotado o budismo, certo? Mas depois volta para o hinduísmo novamente. E depois disso vai haver um pluralismo religioso, que é quando vai haver, né, sobretudo depois da ocupação árabe, no ano 711, já depois de Cristo. Então, no aspecto religioso, a gente teve essa sucessão de religiões na Índia: brahmanismo, hinduísmo, budismo e depois a mistura com o islamismo. Vejam, algumas crenças elas são fundamentais nas religiões indianas, na religião indiana. Veja, primeiro, a ideia da reencarnação foi muito forte, era muito forte a ideia da reencarnação. O politeísmo era uma religião, o hinduísmo era uma religião politeísta, né? Se adorava vários deuses, certo? A palavra poli significa vários, né? E teísmo, theo, vem de Deus, vários deuses. E desses deuses, três eram os principais no hinduísmo. Primeiro, Brahma, né? Que era o Deus criador, o Deus supremo, criador dos céus e da terra, tudo. Brahma, certo? Depois o deus Vishnu, o deus Vishnu era o deus da conservação. Era aquilo que Brahma criou, Vishnu conserva. E ele conserva, ele tem como que 10 assistentes, seriam os avatares, né, que eram os assistentes de Vishnu, responsáveis pela conservação do mundo e do universo, né, da ordem cosmológica. E nós tínhamos também, eles tinham também o deus Shiva, que era o deus da destruição. Então eram essas três principais divindades. Brahma, Vishnu e Shiva, certo? O deus Vishnu, que era o deus da conservação, como já falei, ele vinha ao mundo pelos seus avatares, né, que eram os responsáveis por diversos aspectos da existência, né, no aspecto de conservação mesmo, de manutenção da vida e da existência, certo? Esses avatares, eles poderiam ser seres humanos, poderiam ser animais, ou mesmo uma mescla, né, de seres humanos com animais, o que a gente chama isso tecnicamente de antropomorfismos, que eram formas divinas e humanas, né, mescladas, misturadas, certo? Formas antropomórficas. Um outro aspecto também da religião é o chamado Nirvana, né, porque o hinduísmo, isso aqui também vai ser herdado um pouco pelo budismo, esse aspecto do Nirvana, que é o aspecto de paz interior, né, numa dimensão suprema e última da existência, né? Como eles acreditavam na reencarnação, então o espírito humano ele ficava nesse processo reencarnatório até conseguir a sua libertação total, né, para coabitar no nirvana, que seria esse estado, esse paraíso, né, de paz e de libertação total, né? Porque como nessa vida se tem os erros, né, os pecados, enfim, e embora ele não usava essa palavra pecado, né, os erros, era preciso que esse aspecto de purificação, né, o espírito fizesse toda uma purificação em vida, né, ou em vidas sucessórias, né, em busca do paraíso, né, da paz interior, né, da libertação total dessas manchas do erro. Né, isso seria no Nirvana, seria o paraíso
para onde o espírito humano vai depois de sucessivas reencarnações, certo, gente? Isso aqui, esse aspecto da reencarnação, tanto estava presente no hinduísmo quanto também no budismo. O livro sagrado do hinduísmo, como eu assinei no primeiro vídeo, eram os Vedas, né? Eram os livros sagrados, né? Seriam a Bíblia deles, né? Eram compostos sobretudo de 4 volumosos livros, né? E tinha lá suas subdivisões, o livro sagrado. Então, isso aqui há alguns aspectos, né, comuns entre budismo e hinduísmo, que foram as duas religiões mais presentes na civilização indiana, sobretudo antiga, né? O islamismo só vai chegar ali no século VIII, né? Mas antes disso era hinduísmo e budismo. Agora, o budismo ele tinha umas diferenças em relação ao hinduísmo, né? Porque o budismo era considerado uma coisa mais leve, né? Uma coisa menos estratificatória, né? Enfim, havia uma preferência pelo budismo, né? Porque o budismo ele tentava erradicar essa ideia de classes sociais, estratificação sociais, sacerdotes, culto. Não, o budismo era uma religião mais da libertação interior e da autolibertação, né? E aí vinha a meditação, né? A contemplação, enfim, era uma coisa mais personalizada, né? Por isso era considerado um pouco mais leve, né? O budismo. Já o hinduísmo, né, ele era mais institucional, culto, sacerdotes, enfim, tudo mais. O budismo ele vai ser fundado, né, por Siddhartha Gautama, cerca do século VI a.C. Siddhartha Gautama vai ser chamado de Buda. A palavra Buda significa o iluminado, né? Então o budismo seria a religião dos iluminados. E essa iluminação se dá via meditação, via conhecimento, via contemplação. Certo, gente? Então, cerca do século VI, V a.C. E no budismo, né, como eu já assinei aqui para vocês, não havia castas, classes sociais. E isso era uma das coisas que atraía muitos dos hindus, essa inexistência de casta, né? Todo mundo era considerado mais ou menos igual no budismo. Né? E o aspecto mais forte do budismo era a disciplina moral. A meditação, a disciplina moral, é você disciplinar os seus instintos, né? As suas vontades, as suas compulsões, né? O que no cristianismo se chama de suas concupiscências, né? Que são essas tendências instintivas que levam ao erro. Então o budismo ele se funda praticamente nisso, na disciplina moral, né? Na meditação e na moderação dos costumes. Tudo isso também objetivando chegar ao nirvana, né? Que é esse estado final de paz interior. Esse estado final de paz interior tudo está presente no hinduísmo quanto no budismo, sendo que no hinduísmo era mais pelo aspecto institucional da religião, né? O culto aos deuses, né? A Brahma, a Vishnu, Deus da conservação, enfim. Já no budismo não. No budismo inexistia esse aspecto politeísta, assim, né? Isso não era levado em conta, né? Praticamente inexistia. Era mais a sua vida interior, o seu aspecto moral, seu aspecto disciplinar, né? Isso era a grande tônica do budismo. Né? Isso fez com que os hindus antigos ficassem muito divididos, né? Aqueles que, agora, claro que permanecia, né, por muito mais tempo permaneceu o hinduísmo, certo? Até como uma forma de sustentação da ordem social, né, dessa ordem hierárquica estratificatória criada. Porque o budismo acabava soando como uma contestação, né, uma crítica a essa sociedade estratificada em castas, né, já que o budismo tentava erradicar essa ideia, né, de quem nasce sacerdote é sempre sacerdote, quem nasce camponês é sempre camponês, quem nasce guerreiro vai ser sempre guerreiro. Não, para os budistas não é assim. E o budismo, ele ainda hoje, né, é muito presente, é uma religião muito grande, né, com seus monges, né, aqueles que praticam o budismo. Né, tem os leigos, mas também tem aqueles que são como que, né, os sacerdotes, né, enfim, não seria essa palavra, mas mais ou menos isso, que são os monges budistas, né, que são praticantes da meditação, né, da disciplina moral, enfim, né, a gente tem isso. Ele é uma religião assim muito aberta ao diálogo interreligioso, né? Os budistas, né? Eles são muito, pelo menos a experiência dele assim do diálogo interreligioso com cristãos, parece ser muito tranquila, enfim, né? Claro que aqui e acolá vai haver um ou outro, né, indivíduo radical, mas de modo geral o budismo é uma religião muito pacífica também, certo, gente? Então, veja, em resumo, é isso, né? A política, a economia e a religião da Índia antiga. Né? Quem não viu o primeiro vídeo, dê lá uma olhadinha no aspecto histórico, cronológico, certo? E aqui esses aspectos que são extremamente importantes para a gente saber, conhecer, né? E quando vier provas, a gente está
habilitados para responder essas questões, tirar essas dúvidas. É importante que você, né, aprofunde um pouco a leitura sobre budismo e hinduísmo para saber distinguir uma coisa da outra, né, porque a religião ela tinha muito a ver com a vida social, política, né, eram coisas que estavam entrelaçadas, né, tipo o hinduísmo ele perpassava a vida política, né. A gente pode até dizer que a civilização antiga, quando estava em torno do hinduísmo como religião oficial, era uma civilização teocrática, né, onde religião e política coabitavam e se misturavam e, né, era indistinta. Né. Os sacerdotes tinham também um aspecto político-administrativo na civilização. Certo, gente? Então, em resumo, isso aqui é um pouco, né, do que posso vos falar sobre a civilização indiana como um todo. Né? Veja a primeira aula, veja essa segunda aula agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, deixar o seu likezinho, Cleibson Américo, certo? E vamos continuar, né? Nos próximos capítulos vamos ver outras civilizações antigas, tá certo, gente? Então é isso. Um abraço.